Eu vou ser bem sucinto, porque eu sei que tem uma programação e tem mais bênção vindo para nós aí. São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Quem já achou, diga graças a Deus. Você que está sem Bíblia, pega uma carona com o irmão que tem a Bíblia aí e participe em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Eu vou dizer, e disse um certo homem, e você vai dizer comigo, tinha 2 filhos. Amém? São Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. E disse um certo homem, vamos reprisar de novo. E disse um certo homem, amém. Queridos, a Bíblia Sagrada está falando aqui nessa manhã acerca de Jesus. Jesus está num ambiente que não é muito propício. Não é um ambiente que ele gostaria de estar, porque existem pessoas que estão subjugando o caráter de Jesus, e essas pessoas estão trazendo pressão psicológica sobre Jesus. E quem são essas pessoas? Os fariseus, os doutores da lei, porque eles estão entrando em transe, eles estão recebendo dentro de si os efeitos colaterais de Jesus fazer bondade às pessoas que eles julgam não ser merecedoras. Então eles começam a criticar Jesus ajudando pessoas que não merecem, na concepção deles. Jesus ajudando bandido, Jesus estendendo a mão adúltera, e por aí vai. Então Jesus, analisando essas pessoas, Jesus, como é o próprio Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Jesus vai contar uma parábola, Jesus vai contar uma história. Essa história aqui, ela tem autenticidade e veracidade, porque não é uma história fictícia, não é uma falácia. E o interessante é que essa parábola que Jesus vai contar, Jesus vai ilustrar, falando sobre 2 jovens. Essa parábola, essa história, começa com um jovem e ela termina com um jovem. Ela começa com o jovem pródigo e ela termina com o irmão jovem do jovem pródigo. Jesus vai contar essa história. Eu poderia pregar dentro do texto e usar de teologia, mas eu quero endossar aqui nessa manhã a visão, a perspectiva do jovem pródigo. Para mim falar da visão, dos sonhos, dos objetivos deste jovem pródigo, eu preciso dizer para você que no tempo da era cristã que Jesus vivia, havia 3 diferenças universais. Eu vou repetir o que eu disse aqui. No tempo que Jesus vivia, na era cristã, havia 3 diferenças universais. A primeira diferença era a diferença da idade. A segunda diferença era a diferença da nacionalidade. E a terceira diferença era a diferença do sexo. Jovens, geração de jovens naquela época não tinha 3 coisas. Primeiro, jovens não tinha nome. Segundo, jovens não tinha voz. Terceiro, jovens não tinha vez. O senhor prova na Bíblia? Prova. Pega todo o compêndio bíblico do Novo Testamento e me apresenta a participação de jovens e mostra para mim dentro da Bíblia. Desafio qualquer teólogo, qualquer estudioso da Bíblia Sagrada, aponta para mim essas 3 características. Você lembra do milagre da multiplicação do peixe e do pão? Quem foi que doou todo o mantimento? Foi um jovem. Fala o nome desse jovem para mim. Jesus curou a filha de Jairo. Fala o nome da filha de Jairo para mim. Jesus curou o filho da viúva de Naim. Fala o nome dele para mim. E era um conflito que existia
porque só se verbalizava, dava prioridade, ovacionava e exaltava nome de homem, de mulher, pessoas adultas. Era uma concepção judaica, era um conflito que existia. Então muitas das vezes pregamos sobre o jovem pródigo e queremos chicoteá-lo, mas não entendemos a perspectiva que ele tinha de vida, os sonhos que ele tinha, os objetivos, as metas, os ideais que ele tinha. E esse jovem, qual seria o verdadeiro motivo da insatisfação dele? De ficar estático, cristalizado dentro da casa do pai, recebendo os carinhos, os mimos do pai, e dizer: olha, eu cansei, eu estou insatisfeito. Ele queria buscar algo mais obstante, distante, mas não era o seu tempo. Ele queria antecipar, ele queria fazer movimentos de antecipação para buscar essas três coisas: nome, voz e oportunidade. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus já te deu a voz, vai te dar o nome e vai te dar a oportunidade, mas fica com o pai, fica dentro da casa do pai. Lá fora não tem nada de bom para você. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus. Ele está dentro da casa do pai. Olha para mim, por favor. Ele está dentro da casa do pai. Ele tem uma identidade. O pai fala: bom dia, filho, vamos trabalhar no campo? Ele diz: sim, papai. Pega a ferramenta tal. E ele trabalha. Ele tem versatilidade. Ele tem interatividade. Ele bota para quebrar. Ele trabalha, ele faz, ele acontece. Só que o tempo vai passando e ele começa a olhar o mundo antigo. Ele começa a olhar os primórdios do mundo antigo, os valores, entre aspas, que o mundo oferece: a ostentação, a beleza do mundo, o bel prazer, o contentamento de ser elogiado, de ter, de obter, de usufruir. E aquilo começa a ocasionar na vida dele insatisfação. E ele começa a desencadear, Deus abençoe, meu amado irmão, ele começa a desencadear dentro dele um processo decaído. Primeiro, ele começa a deixar de ouvir. Diga comigo: primeiro. Eu quero ouvir você. Diga primeiro. Ele começa a deixar de ouvir o pai. O pai fala: meu filho, faz esse serviço aqui para mim. Meia hora depois: filho, você fez o serviço? A percepção auditiva dele começa a ter baixa. Ele perde a sensibilidade da percepção auditiva, porque ele está insatisfeito. E ele não consegue aspirar, ele não consegue sentir mais aquele prazer, aquela satisfação, aquele gozo de executar as ordenanças de seu pai. Segundo, ele começa a desencadear um processo e perder a visão perceptiva. Ele chegava no campo de trabalho e olhava: opa, isso aqui é para me mexer, eu vou antecipar, vou trabalhar, meu pai vai ficar feliz. Mas ele começa a perder a visão perceptiva. Terceiro, ele começa a deixar de sentir aquele sentimento carregado de intensidade, de força de vontade e de sentimento para trabalhar. E quarto, ele deixa de ser aquele filho agradável para o seu pai, por causa de insatisfação. Porque ele quer ter voz, ele quer ter nome, e ele quer ter oportunidade. Mas o que eu faço para ter essas três coisas? O segredo é ficar dentro da casa do pai. É Bíblia. Lembra de Samuel? Samuel era pequeno, só acendia e apagava a lâmpada do templo. Ficou lá dentro, permaneceu, cresceu, virou juiz, sacerdote e profeta. Dá um toque no seu irmão, na sua irmã.
Diga para ele, para ela: o segredo é ficar dentro da casa do Pai. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Ele vai sair. Não vou entrar no texto, que é exaustivo. Até minha criança sabe a história. Mas quando ele chega lá e depara com o mundo, quando ele se depara com o mundo que ele sonhou que seria o mundo, e ele se frustra, ele começa a ter encontros sem recursos no bolso, sem calor humano de amizade. Ele tem um primeiro encontro com a realidade do mundo, porque o texto diz que ninguém lhe dava nada. E a última visão que ele teve de amizade e de alimento foi porcos. Deixa eu te falar uma grande verdade: o mundo é porco e o mundo não te dá nada. Amai vel se cai faces cai. O mundo é porco e o mundo não te dá nada. Vai o céu. Eu sei do que eu estou falando. Eu vim do mundo. Eu já subi muito em cima de palanque para dançar, para fazer sensacionalismo, para arrastar chinela, para fazer mixagem, para levar gente a delírio, para fazer bonde, para marcar com ostentação, e o mundo nunca me deu nada. Eu glorifico a Deus que hoje, quando eu estou na presença de Deus, aleluia, com o microfone ou sem o microfone, em cima do altar ou abaixo do altar, eu sinto a presença de Deus me valorizando, acreditando sobre a minha vida, a sua essência, o seu prisma. Eu quero te falar uma grande verdade, meu jovem: você talvez não esteja sentindo ainda o que eu estou sentindo aqui, porque você não abriu teu coração para Deus. Mas se você abri-lo nesta manhã e falar: Senhor, eu quero receber do Senhor tudo isso que esse irmão está falando, Ele vai te dar 100 vezes mais, porque tu é filho dele, porque tu estás na casa dele, e Ele quer te encher com esta presença. Para você não falar assim: engraçado, eu fui no culto de manhã, pastor Léo pregou, não entendi nada. Vou dar um tema para esse sermão. Jovens, valorizando a herança de Deus Pai. O filho pródigo falou: não, dá esse negócio aí, dá o que é meu de direito, eu vou buscar o meu espaço, eu vou criar uma nomenclatura para mim. As pessoas vão ouvir falar de mim, vão vir muitas promessas para desvincular você da igreja, para tirar você da igreja. Você é músico, você toca aqui na igreja? Vamos dizer para você: deixa de ser besta, vem tocar com a gente, você vai ganhar X semanal. Lá na igreja você ganha alguma coisa. Vão cativar você. Você é bom de comunicação, você exerce influência de massa, rapaz. Vem ficar com a gente. E isso, não estou falando só de um mundo pecaminoso, eu estou falando do mundo de sistema, porque tem muitas casas abertas que se proclamam igreja, quando na verdade não são igrejas, e vão vir com uma visão para te tirar do foco. Deus plantou o seu coração aqui dentro desta casa, dentro desta igreja, então permaneça aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, porque é aqui que Deus vai frutificar você, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai dar fruto. E não te preocupe com esta questão de se divulgar, não se preocupe com esta questão de mídia, porque Deus vai colocar você na mídia dele, meu irmão. Você vai entrar na mídia de Deus, e na mídia de Deus você não passará. Na mídia de Deus você vai deixar um legado para aqueles que virão após ti, e você será uma bênção, uma dádiva, um referencial da parte de Deus para os demais. Quem acredita nisso, levanta as duas mãos acima da
na cabeça da